Olá, queridos, boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui novamente na casa do Pai, para a gente conversar um pouco sobre a nossa igreja, contar para você um pouco da nossa história. Sabia? Você tem uma história, eu tenho uma história. Isso é muito importante para você e para mim, tá bom? Então, a IDAB do bairro Santos Reis tem uma história, e por isso hoje a gente vai falar um pouco, contar um pouco para você da nossa história. Sabendo que o assunto é longo, não vai dar para contar dessa vez, mas a gente vai voltar outras vezes para contar totalmente a nossa história. E hoje está aqui conosco grandes homens de Deus para nos ajudar a contar a nossa história, tá bom? Então está conosco aqui o presidente da nossa igreja, que é o meu pastor, pastor Carlos Fernandes. Boa noite, pastor Carlos, bem-vindo. Boa noite a todos, estamos felizes de estar aqui nesta noite. E vamos bater um papo, conversar um pouco sobre a nossa história, como é que surgiu a Igreja de Deus, Avivamento Bíblico. Também está conosco o convidado José Soares. Boa noite, José, bem-vindo à casa do Pai. Boa noite, irmãos. Na verdade, são histórias que o tempo não levou, né? Nós ficamos velhos, o tempo vai passando, mas a história vai ficando e as pessoas mais novas que fazem parte dessa igreja, dessa querida igreja, têm que conhecer a história e estamos aqui para contar aquilo que nós vivemos. Também está conosco o presbítero Osmar, né, que é um grande homem de Deus, escritor. Boa noite, presbítero. Bem-vindo na casa do Pai. Boa noite a todos. É uma honra muito grande participar desta live para poder conversar um pouco sobre a história da nossa igreja. Antes de começar a nossa fala e contar a nossa história, lembrando que a gente vai voltar com outros assuntos para você. Lembrando o seguinte, vai lá no YouTube, curte lá, compartilha, dá o joinha, abençoa outras vidas, para que as pessoas entendam e saibam que a IDAB do Santos Reis tem uma história, ok? Então já vamos conversar o nosso bate-papo, né? Tá conosco aqui, como já apresentamos, o presbítero Osmar, né? Que vai contar um pouco da nossa história aí, fazer um contexto rapidinho da nossa história da Igreja de Deus. Com você, presbítero. A nossa igreja se chama Igreja de Deus Avivamento Bíblico, e este nome é bastante importante porque tem a ver com uma passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, sobre a descida do Espírito Santo, que promoveu ali um avivamento, uma capacitação dos discípulos para pregar o Evangelho. A descida do Espírito Santo, né, esse avivamento, ele vem se repetindo ao longo dos séculos, de forma que em meados do século XIX, nós tivemos movimentos de avivamento na Suécia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e esses homens e mulheres de Deus que foram tocados pelo Espírito Santo, eles sentiram um ardor no coração e uma vontade de pregar o Evangelho, porque é assim. Quem é batizado com o Espírito Santo, quem tem esse ardor no coração, precisa compartilhar. De forma que esses homens e mulheres que participaram desses movimentos de avivamento, eles chegaram aqui ao Brasil por volta de 1900, primeiro no norte do país, no Pará, com os missionários, né, que fundaram ali a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja de Deus Avivamento Bíblico deve muito aos presbiterianos, aos batistas, a esses pregadores que trabalhavam na Igreja Assembleia de Deus, de forma que o norte de Minas Gerais foi alcançado por essa campanha de avivamento, não começada, mas que se desenvolveu nos Estados Unidos, né, na Rua Azusa. Nós também devemos muito a esse movimento de avivamento que aconteceu no país de Gales. É um principado pequeno do Reino Unido e que se expandiu por outras partes do mundo. Nós fomos alcançados por essa campanha de avivamento. A Igreja de Deus, que tem a sua sede aqui no bairro Santos Reis, é o resultado de trabalho de missionários, de pioneiros que começaram o trabalho no norte de Minas Gerais na década de 60, como nós falaremos um pouco mais ao longo dessa roda de conversa. Sim, eu acho que é legal tudo isso, saber que um avivamento aconteceu tão longe, que a gente está bem longe aqui do norte, e saber que esse avivamento nos alcançou,
né? A graça do Senhor nos alcançou, né? Fico feliz por isso. E a gente sabe também que tem uns missionários suecos vieram aqui em Montes Claros, né? E também junto com outros pastores começaram um trabalho aqui no norte de Minas. Então José Soares está aqui, fez parte desse tempo. Eu creio que ele tem uma história legal para falar e compartilhar com a gente sobre a missão sueca aqui no norte de Minas. Conheci a missão sueca em 1975. Eu sou de Brasília, de Minas, e no ano de 66 converti ao Senhor Jesus na Igreja Assembleia de Deus. Mas era uma pequena igreja e o obreiro teve que mudar da cidade. Mas já tinha chegado em Brasília de Minas um obreiro enviado pela missão sueca, que era o João Fernandes. E o obreiro, meu pastor, o obreiro da Assembleia de Deus, entregou aquele pequeno grupo para o pastor João Fernandes, que a gente chamava na época, né, tomar conta, cuidar das ovelhas. E toda a minha família era crente naquela época. E através dessa igreja de Deus, reavivamento pentecostal na época, foi que conhecemos a missão sueca, no ano de 1975. Na cidade de São Francisco, enquanto realizávamos uma campanha, o missionário Oak Joels e também o Gustavo Begas, que era americano, me fez um convite para vir para Montes Claros, ajudar nas campanhas evangelísticas que já acontecia naquela época. E ao chegar aqui, nós passamos a realizar campanhas, e foi oferecido para a gente também um curso de teologia na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo. O pastor Carlos, inclusive, viajou comigo, ficamos ali 2 anos. Acontecia na época as escolas bíblicas de obreiro, que era realizada todos os anos aqui. Por quê? Porque a missão sueca, como o missionário Eric Gunnar dizia, que trabalhava como se fosse um avião, 2 asas, o espiritual e o social. Por isso que foi criada uma entidade chamada Estrela da Esperança, aqui em Montes Claros, onde durante muito tempo a irmã Ula trabalhava ali, onde vivia ali 120 crianças mais ou menos. Esse era o trabalho social. Mas a missão sueca criou também a Associação Evangélica Internacional, onde congregava os obreiros. Chegou a congregar 88 obreiros. E daqueles 88, a missão enviou 42 para Pindamonhangaba. E ali conseguiram formar teologia básica e voltava e era enviado para o campo. Mas todos os anos reunia esse grupo numa escola bíblica de obreiro. E isso fez o trabalho assim avançar, crescer. E com a minha vinda para cá, como eu, o Ataíde Rodrigues e outras pessoas que gostavam de música, o pastor Zé Raimundo, então surgiu a ideia de formar um grupo musical que a princípio chamamos de Jerusalém, mas depois trocamos o nome e virou Salva Vidas. E esse grupo era responsável pelas campanhas nas cidades, nas vilas, e assim começou o trabalho. Zé, é o seguinte, a gente entende que nessa época o evangelho cresceu. Alguns de vocês foram mandados para o seminário de Pinda. E esses outros pastores, eles formaram onde? Pastor Carlos está aqui, o presbítero Osmar talvez pode saber. Como é que eles formaram? Que hoje a gente tem várias IDABs aqui na região. Vocês têm como dizer? O missionário Gustavo Albin Bergstrom, ele teve uma ideia de, aqui em Montes Claros mesmo, construir uma pequena escola, uma escola de obreiros. Aí ele iniciou essa escola e depois ele passou para a Missão Amém, na época do pastor Mário, não sei se você lembra.
Aí, MTC. com o tempo, o próprio pastor Carlos também fundou uma pequena escola aqui, em Montes Claros. E esses obreiros que não tiveram oportunidade de ir até Pindamonhangaba, eles formaram por aqui mesmo, entendeu? E a escola bíblica da missão era apenas assim, a gente poderia chamar de uma reciclagem, um encontro para lavar as redes, né? E afinar cada um, colocar cada um no seu devido lugar, trocar, às vezes, de congregação, ver como é que estava indo o trabalho. Mas Então, nesse tempo que também que os missionários faziam essas campanhas também, eu acho que seria um momento de comunhão entre os pastores. Talvez conhecer melhor, trocar ideias, trocar testemunho, ou como que está, por exemplo, lá no campo, como que a igreja está crescendo e tal. Eu acho que foi de grande valia essa escola bíblica que o SUEC fazia aqui em Montes Claros. E quem fazia parte da associação não era somente membros, obreiros da IDAB, não, e nem tampouco da Igreja de Deus, Reavivamento, não. Tinha obreiros da Assembleia, tinha Batista, tinha outros pastores que congregavam na associação. Por quê? Porque existia um sistema de apadrinhamento de obreiro. E esses obreiros, às vezes, reivindicavam da missão uma ajuda. E a missão conseguia essa ajuda lá na Suécia. Para esse obreiro não importava com a igreja. E eles congregavam com a gente nas escolas bíblicas. Uma ressalva aqui, é interessante a gente focar isso. E quando nós começamos o seminário, né, dando continuidade ao que o missionário Gustavo iniciou, posso dizer que a maioria dos pastores hoje que estão no campo foram formados na nossa escola aqui. E essa escola, esse seminário para formação de obreiros, continua até hoje. Até hoje. Hoje o Osmar Oliveira é o diretor dessa escola e temos uma turma boa de alunos. E não só alunos da Igreja de Deus aqui, mas de várias denominações que têm interesse de aprender, de fazer um curso para se dedicar ao ministério. E graças a Deus, né, muitos obreiros, pastores, tanto da Assembleia de Deus como Batista e outros ministérios, eles tiveram formação teológica aqui na nossa escola bíblica, né, um curso básico de 2 anos, mas são matérias importantes que dá aquele obreiro assim, um respaldo, né, uma bagagem para que ele comece o seu ministério. E então essa escola existe, e se alguém tem desejo de estudar, é só falar com Osmar Oliva, que ele é o responsável por essa escola. E é interessante, pastor Carlos, porque essa escola bíblica que temos hoje aqui na sede, né, é o resultado de um trabalho pioneiro desenvolvido pelos missionários suecos e estadunidenses que estiveram no Brasil, que investiram em obreiros aqui que fossem estudar em Pindamonhangaba, como já disse aqui o nosso irmão Zezinho. E esses irmãos, então, já formados lá em Pindamonhangaba, começaram a reproduzir esse conhecimento. Claro. Nós devemos ao missionário Gustavo Albin Bergstrom por ter fundado essa escola bíblica aqui na rua Antônio Martins, e o pastor Carlos Fernandes dando prosseguimento, né? O curso bíblico de teologia continua em funcionamento, atendendo esses diversos ministérios. Então nós damos glórias a Deus por este trabalho, resultado deste avivamento ocorrido em outros países e que nos alcançou, né? Então nós somos muito abençoados por este trabalho de evangelização iniciado em outros lugares. Eu vejo que a gente tem uma eterna gratidão pelos missionários suecos. Claro. Né? Inclusive, muitos deles não estão conosco, né? Já partiram para a glória, mas eu vejo com uma gratidão a Deus mesmo pela Suécia, pelos missionários que investiram aqui no norte de Minas, investiram em vários pastores, em várias igrejas. Mas eu fico feliz. Eu vejo assim que nessa conversa de reino, de crescimento, de pastores, de formação, de obreiros, há uma chama que arde ainda. A chama continua queimando dentro, né? Será que a gente poderia
trazer um pouquinho da memória através de um louvor, de adoração aí, Zé, pra gente a chama ficar mais acesa ainda no coração. Então vamos lá, todos cantando então, aqueles que conhecem. Desejo missionário. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ia proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ia proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Que bacana. A chama continua ardendo no peito. Acesa. A gente sente realmente que Deus precisa de missionários ainda. Deus chama ainda aqueles que querem ir pregar o Evangelho. A seara é grande. A seara é grande. Mas a gente está falando de campanha, e essa campanha ela alcançou a região aqui do norte de Minas, foi lá em Santa Rosa também, com o trabalho evangelístico, e lá aconteceu um fato engraçado que começou a ter uma guerra lá, uma guerra chamada de Guerra Santa lá em Santa Rosa. Quem poderia dar uma pincelada e falar um pouco, pastor José Soares, presbítero? Fica à vontade. Eu gostaria de trazer à memória aqui alguns nomes pioneiros durante essa década de 60, como José Gonçalves de Freitas. O Del é um homem muito honrado, um pastor missionário que pregou o evangelho no norte de Minas e que alcançou ali vidas importantes, como a de Durvalino Pereira, de José Romilde Rodrigues da Cruz, do pastor José Maria. São pessoas que trabalharam muito na evangelização aqui no norte de Minas, assim também como o pastor Jorge Bispo, e que atuavam aqui na zona rural de Furadinho, de Rio da Serra, Francisco Sá. Então, a Guerra Santa ela ocorreu com a participação efetiva de Del, o José Gonçalves de Freitas, corajosamente pregando o evangelho ali em Santa Rosa de Lima e indo contra o tradicionalismo, o catolicismo acirrado, a perseguição, né, dos católicos que não aceitavam a novidade do Espírito Santo, dessa chama de avivamento. Zezinho conhece também muito bem essa história, o pastor Carlos Fernandes, e eles poderiam complementar como foi
aquele momento, né, agitado, conturbado? Eu lembro, sim, eu lembro que eu era criança, mas uma criança não tão pequena, mas eu lembro muito bem, meus pais se converteram, eu lembro que a gente ia para o culto e às vezes no culto de oração as pessoas jogavam pedra no telhado, quebravam as telhas da igreja toda e a gente continuava ali orando, né? Foi uma coisa que aconteceu muito difícil, mas assim, o que prevaleceu foi a glória do Senhor, o que prevaleceu foi a palavra pregada e anunciada. Então, se Zezinho quiser falar mais alguma coisa a respeito. Chamou a atenção do Brasil na época, a Guerra Santa de Santa Rosa de Lima. Existia o Jornal da Bahia e uma revista que circulava em todo o Brasil, a Cruzeiro, que transformou depois na revista Manchete, divulgou o que estava ocorrendo ali. Parecia realmente uma briga, né, entre católicos e evangélicos. Por quê? Porque Del era uma pessoa, um homem de negócios. Passou a conhecer todo mundo da comunidade e fez amizade com todos. Mas ele demorou a revelar que era evangélico, né? Quando ele revelou que era crente e que ia realizar um culto ali e que alguns já tinham até convertido, né? Então o pessoal estranhou. Falou, aqui não, crente aqui em Santa Rosa não. E essa notícia da Guerra Santa foi o que fez Eric Gunnar Erickson saber que lá em Montes Claros, norte de Minas, está acontecendo uma guerra entre evangélicos. Ele veio até São Paulo e, juntamente com Aldo Peterson, que era um missionário sueco, vamos até Montes Claros conhecer e saber o que realmente está acontecendo. Aí já tinha um batismo marcado e o pessoal até tinha falado que aquele batismo não ia acontecer, porque eles não iam deixar, eles iam impedir o batismo no rio de Santa Rosa de Lima. E ao chegar aqui, tinha um grupo de Francisco Sá, os irmãos de Francisco Sá, que vinha para o batismo. E o Del, num caminhão na época, né? Descendo para Santa Rosa, e o DOPS, uma polícia que tinha na época, ficou sabendo e falou, vamos lá apaziguar aquela tempestade, aquela briga que está acontecendo. E, para a sorte dos evangélicos, eles chegaram na frente. E foi quando eles tiveram que instalar lá em Santa Rosa e ficar por um período, diz que o pessoal conta que foram uns 30 dias conversando com o pessoal e falando que crente não é essa coisa que eles pensavam. Mas em meio a tudo isso, o evangelho é como fogo de pinche, né? Quanto mais sopra, mais cresce. Mas a gente vai entender que também muitas pessoas converteram. No meio dessa guerra, muitas pessoas se renderam ao evangelho, aos pés do Senhor, né? Sim, aconteceu porque uma pessoa convertia e estava dentro da igreja, uma pequena casa. Quando alguém jogava pedra e acertava no crente, o filho era católico, ia brigar com quem jogou, né? Acho que inclusive você estava lá e correu, né? Quando era criança. Eu participei lá, assim, mesmo sendo criança, eu vi algumas coisas acontecer e talvez não entendendo muito, mas assim, eu lembro que para batizar os membros da igreja, por exemplo, quando descia para o rio, os católicos corriam e entravam dentro do rio, para que os crentes não entrassem ali para poder batizar. Mas ali persistia, veio insistindo até conseguir batizar. Deixar de batizar aqueles que converteram, não deixaria. Pois é, mas hoje é uma bênção, né? A amizade dos crentes com os católicos. Parece que nunca aconteceu nada. Lembrando aqui que lá agora é em paz, né, gente? O pessoal converteu, católicos e evangélicos se entendem muito bem, né? Há uma comunhão lá, entendeu? Mas cada um no seu propósito, então assim, não tem mais essa guerra lá não, já passou. Sim, nós estamos falando de 1969. Sim. Né? Então é um tempo já bastante antigo.
Mas como você estava falando anteriormente, sobre essa perseguição e ao mesmo tempo as pessoas tinham uma chama acesa. Então, mesmo que houvesse uma barreira, mas muitas pessoas se converteram. E de Santa Rosa de Lima, de Rio da Serra e de Furadinho saíram muitos obreiros, pregadores do Evangelho, não só para estudar fora, mas também para se formar aqui no Instituto Bíblico do bairro Santos Reis. Então nós temos muitos levitas, né? Nós temos muitos evangelistas, presbíteros e pastores que saíram da zona rural a partir desse movimento de pregação do Evangelho. Podemos lembrar do pastor José Raimundo, pastor Rosmar, que é da região, Jacinto, pastor Jacinto, saudoso, e o pastor Antônio Augusto. Todos esses fruto. Vieram dessa região. É fruto, né? Fruto dessa Muito obra. fruto bom, né? Mas, Zé, falando aqui em campanha rapidinho, só pra gente fechar esse assunto aqui, salva-vidas, qual foi o tempo que ficou o salva-vidas fazendo campanha? Hoje o salva-vidas, ele não faz mais campanhas porque algumas coisas aconteceram e cada um seguiu o seu rumo, mas cada um está congregando e tal. Qual o tempo que ficou o salva-vidas? Você tem uma ideia, mais ou menos? Começou uma dupla, entendeu? Ataíde Rodrigues e João Gonçalves. Depois, mais uma dupla que foi... eu e o Zé Raimundo formamos e duas equipes, chamava Equipe da Fé, viajando. Depois nós juntamos e formamos o Grupo Salva-Vidas. Convidamos o Egídio, convidamos o Gilmar, que é de São Paulo, convidamos o Ivani e formamos um grupo com 6 componentes. E esse grupo cresceu, não sei se foi um milagre na época. A gente adquiriu caminhão, o melhor som que tinha na cidade e a gente tinha recursos para viajar. É pena que a gente não gravou um CD, uma coisa assim, para o pessoal lembrar melhor, sabe? Mas quem mantinha essas viagens suas? Era a Missão Sueca. Missão Sueca. Porque cada um de nós éramos um obreiro apadrinhado na Missão Sueca. A Missão Sueca foi uma bênção em nossas vidas, porque não só apadrinhava os obreiros no campo, né, com um auxílio financeiro, mas a Missão Sueca também investiu em projetos sociais. As igrejas, muitas delas recebiam recursos para poder montar escolas profissionalizantes. Eu, por exemplo, eu fui para a igreja, né, há 33 anos, e quando eu fui para a igreja, eu comecei a atuar como professor de datilografia. Ali eu conheci a minha futura esposa, Lucinha, que era secretária do projeto, não é, Zezinho? Sim, em Brasília de Minas. Né? Então a Missão Sueca investiu muito nos projetos sociais vinculados às igrejas. Agora ele perguntou do tempo. Foram 12 anos, entendeu? De atuação do Grupo Salva-Vidas. Entendeu? Muito tempo. Na estrada. Incluindo o Jerusalém, montação. E as equipes, né? Que viajava a dupla, né? O Ataíde, João Gonçalves e José Soares e José Raimundo que viajavam. Dois viajavam para um canto e dois viajavam para o outro. Assim que começou. Então foram 12 anos. Okay. Só lembrando aqui o pessoal o seguinte, que a nossa primeira live foi com o irmão José Ivani, que fez parte do Grupo Salva-Vidas, aqui na casa do Pai. Foi uma bênção, creio que você foi abençoado, né? Então estamos de novo aqui para abençoar a sua vida. Lembrando que vamos estar aqui sempre com temas diferenciados para abençoar a sua casa, a sua vida, tá bom? Então precisamos entender o seguinte, a gente está aqui contando a sua história e a minha história e a história deles. A história da IDAB, de todos vocês, tá bom? Vai lá no YouTube, faz o seguinte, curte lá, querido. Dá seu joinha, dá seu like, compartilha, abençoa sua vida, espalha a nossa história para todo mundo saber que a IDAB do bairro Santos Reis tem uma história, ok? Então, gente, Deus abençoe vocês aí, mas a gente continuando o nosso papo, pastor Carlos Fernando, meu chegado, meu pastor. Pastor Carlos, vamos conversar um pouquinho sobre a fundação, né, da IDAB. Ela começou lá na rua Martins. Antônio Martins é o nome. Né? Como é que foi essa fundação da IDAB?
começando lá, que depois ela veio para aqui para João 23, né? Então, o senhor tem como falar para a gente um pouquinho disso? Tem. O Zezinho vai me ajudar a lembrar aqui. Mas, voltando um pouquinho, eu não posso deixar de dizer a respeito de Salva-Vidas, que contribuiu demais para a expansão da Igreja de Deus, para o crescimento, porque eram muitas igrejas e às vezes os pastores ficavam muito só. As igrejas, porque não tinham né, a facilidade que tem hoje a gente ir e dar aquele apoio, então os pastores eles ficavam só. E os salva-vidas, quando marcavam a campanha ali, aí levava multidões, as pessoas iam e os pastores se reuniam, era uma verdadeira festa. Então o salva-vidas trouxe muito benefício espiritual para as igrejas, muito mesmo. E deixou marcas profundas, porque muita gente converteu nessas campanhas que eram realizadas, nessas viagens em várias cidades, tanto aqui no norte de Minas, como até em outros estados. Salva-Vidas foi lá, ajudando a fundar igrejas, a levar avivamento para as igrejas, a pregar ao ar livre para conquistar almas para Jesus. Então foi um trabalho que realmente deixou as suas marcas. E em relação à igreja, o meu tempo aqui está completando 38 anos que eu sou pastor da igreja aqui. Antes tiveram outros, como o Jorge Bispo, que foi o fundador. O trabalho começou com campanhas, e eu, nessa época, do início da igreja aqui, eu congregava lá com o pastor Benedito. E eu vim aqui a convite para participar de uma campanha. Tinha um trabalho lá onde Zezinho morava, na frente da casa dele, na Praça São Vicente. Ali eu assisti uma campanha ali com missionários suecos pregando. E depois eu vim também de campanhas que aconteceu aqui na Antônio Martins, quando começou a fundação da igreja ali. Cheguei, ainda estava o alicerce, né? As valetas para iniciar a construção estavam abertas ali. E eu assisti trabalhos ali naquele lugar. Eu gostava muito de participar e vinha lá do Santo Expedito para assistir esse trabalho. Mas eu assumi esse pastorado aqui quando eu cheguei do seminário de Pindamonhangaba, final de 78, quando eu cheguei, trabalhando com Antônio Benedito, fui tomar conta de uma congregação no bairro Santa Laura. Fiquei lá uma temporada, aí surgiu o convite para assumir o pastorado em Porteirinha. Fiquei em Porteirinha 3 anos e meio, e novamente um convite para vir assumir o pastorado aqui em Montes Claros, lá no Antônio Martins. E eu vim para Antônio Martins, e o trabalho cresceu, e a gente estava já pensando em conseguir um terreno para construir um templo. Foi quando surgiu a oportunidade, né, Zezinho, da missão. O Zezinho trabalhava com visão mundial e também com a missão, quando surgiu a oportunidade da gente sair de lá, através da doação desse terreno. Zezinho poderia até explicar como foi que nós adquirimos o terreno aqui para a construção dessa nossa igreja. Mas antes do senhor assumir o pastorado aqui, tinha outros pastores? Não, Zé Raimundo, Jorge Bispo, Zé Raimundo, José Romildo, uma temporada. Depois Zé Romildo. Aí depois veio o senhor. Zé Romildo foi para o bairro São Judas. E aí Zé Raimundo, na época que ele afastou, depois foi para a Suécia, e eu cheguei então em 1984, quando eu assumi o pastorado aqui da IW do bairro Santos Reis. Gostaria de lembrar sobre a aquisição do terreno da primeira igreja. Aconteceu uma campanha no final da rua aqui, em frente ao antigo Ciame, o CEMOC, né? Que é do lado da igreja, lá onde era o templo. E durante a campanha, um irmão perguntou: alguém gostaria de doar um espaço para a construção de uma igreja? Não é que alguém levantou a mão mesmo e doou, fez a doação? O senhor Antônio de Marcos, ele fez a doação.
E apareceu também um irmão que vendeu uma fazenda, o irmão Vital Pindaíba, e deu uma oferta para a igreja na época. Foi quando o pastor Jorge Bispo iniciou a construção do templo na rua Antônio Martins, número 103. Em 84, quando a gente já estava atuando com o projeto comunitário Nova Vida, não sei se pode falar agora do projeto, um projeto que nasceu assim, toda a igreja naquela época queria fazer um trabalho social, porque em 88, você sabe, né, a nova Constituição colocou lá no seu artigo lá que assistência social é direito de todos e dever do Estado. Então as igrejas naquela época, todo mundo queria fazer um trabalho social, mas um trabalho para valer, né? Criava um projeto social com CNPJ, conta bancária e abrir escola, creche. Por quê? Porque o pessoal não era assistido como é hoje, né? Mas a igreja, tanto a igreja católica, espíritas e os evangélicos queriam assistir o povo. Uma comunidade carente como era o Santos Reis na época, não poderia deixar, né, de ter uma assistência assim. Então, nós iniciamos o projeto comunitário com o apoio da Visão Mundial, porque ela tinha chegado em Montes Claros e estava dando apoio a algumas igrejas, como Batista, a Igreja Quadrangular, abrindo projetos sociais. Então, a Igreja de Deus recebeu um convite para participar de uma reunião, um treinamento, e nós fomos. E lá eles falaram, ó, se vocês quiserem, vocês têm que fazer um levantamento da situação do bairro, um estudo de caso, e fazer o requerimento do projeto para a Visão Mundial. A Visão Mundial achar que o seu projeto ficou bom e tal, ele poderá ser aprovado. E nós passamos um ano fazendo essa pesquisa, 240 famílias pesquisadas. Depois de pronta a pesquisa, nós enviamos e o projeto foi aprovado. E alugamos uma casa e começamos ali uma pequena escola, um pré-escolar, na rua Geraldino Machado, 442. Aí recebemos a visita de Eric Guna e visitou o projeto também, lá. E o pastor Zé Raimundo mostrou como estava funcionando. Aí marcamos um culto para o Ciame, aí do lado da igreja, à noite. E à noite ele pregou e falou, pode procurar um terreno que eu vou doar para vocês construir o novo templo e a sede social do projeto. E foi assim que aconteceu. No ano de 84, parece-me que foi dia 10 de abril, foi que nós adquirimos esse terreno aqui, entendeu? E de repente, um convênio da Estrela da Esperança, Star of Hope Internacional, com a CIDA, uma organização do governo sueco, eles passaram a contribuir para a construção dessas casas que aí se encontram. A primeira casa, onde era o escritório do projeto, e depois a segunda, onde é a sede hoje, que é a Semei Nova Vida. Por que Semei Nova Vida? Durante a administração do prefeito Jário Ataíde, em 1998, foi criada uma lei de municipalização das creches. Algumas entidades de Montes Claros não quiseram participar, mas o projeto comunitário Nova Vida aceitou a municipalização. Por quê? Porque dava direito à prefeitura mandar os funcionários para o projeto e não ter consequência nenhuma perante a lei. Então foi criada essa lei, nós aceitamos e está até hoje Semei Nova Vida funcionando aqui do lado da IDAB, entendeu? E com o decorrer do tempo, em 1990, nós construímos o templo aqui e mudamos da Antônio Martins para João 23, 2015. Mas a missão sueca, ela não só fez parceria com o projeto aqui na IDAB, mas ela fez parceria com várias cidades e construiu vários projetos sociais, né? 18 projetos. Inclusive, Goiás, nós temos projeto e temos igreja lá, o Salva Vidas pregava por lá também.
Teresina, Sim. entendeu? Nanuque. Nanuque. Rosário do Foram Oeste. Murici, já no Espírito 18 Santo. projetos, Espírito Santo, Rosário do Oeste. entendeu? Tipo assim, a mão da missão, né, alcançou todos esses lugares. Fomos abençoados em É, tudo, tudo. né? Tudo abençoado. Pastor Carlos, a gente falou um pouco sobre a fundação do templo, os obreiros. A IDAB está fazendo, ou fez 45 anos. O senhor pode falar um pouco para a gente sobre esses 45 anos de fundação, de caminhada? Foram tempos difíceis porque, na verdade, muita luta para dar continuidade, falta de recursos às vezes, mas com o esforço de todos, a gente conseguiu superar todas as dificuldades. Esse tempo todo de igreja, os meus 38 anos como pastor aqui, foi muito bom, porque houve uma expansão do trabalho da igreja em vários lugares, tanto na zona rural como em outras cidades, né? E o trabalho tem crescido, o trabalho tem melhorado cada dia, então a gente louva a Deus por isso, né? Porque Deus tem dado vitória. Então eu só de glorificar a Deus, expor aqui a minha gratidão por esse tempo de ministério aqui, esses 38 anos na minha responsabilidade como pastor presidente dessa obra, né? Louvo a Deus pelos obreiros que estão aí no campo, na labuta, trabalhando, e também me traz à memória aqueles que já foram para a eternidade, que também deixaram as suas marcas aí. E graças a Deus, a gente está continuando. Até o dia que Deus quiser, né? A gente vai continuar nessa luta, nessa batalha. A visão é ampla. A visão é ampla. E a gente vai procurar andar dentro desta visão que Deus nos deu um dia. O trabalho, eu posso dizer, está abençoado. O senhor fez 40 anos de ministério? 40 anos de ministério, mas aqui no São José 30, só aqui vai fazer 38 anos, 37 anos. Mas 40 aqui. Anos, estou contando desde quando o senhor foi consagrado? Porque desde 1977, eu fui para o seminário, eu já saí demonstrado como evangelista, como evangelista da missão. Como eu falei, estou lembrando aqui, em 76, a Escola Bíblica da Missão, que era dirigida pelos missionários suecos, Eric Gunnar, Rambert e outros, aconteceu na minha casa, lá no Major Pratos, na escolinha, chamada escolinha onde meu pai era o diretor lá da escola. Era um antigo orfanato de menores, e o espaço estava vazio, e meu pai então cedeu para a missão, e durante 2 anos teve a escola bíblica lá. Então eu já participando dessa escola bíblica, em uma dessas escolas, eu fui consagrado como evangelista e depois eu fui para o seminário. Foi quando, em 77, foi eu, o Zezinho, o Zé Evelino lá de Janaúba, nós fomos para o seminário, para Pindamonhangaba, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, um seminário interno, onde nós nos formamos e voltamos já com a chama ardendo no coração e começamos o trabalho aqui. Começamos fazendo campanha lá no Major Prato, nas 3 Pilastras ali, Zé. Fizemos uma campanha. Eu lembro de uma criança que foi curada lá, estava internada, e o médico já tinha desenganado, e a mãe levou uma peça de roupa para a gente orar naquela campanha, e nós oramos, e no outro dia a criança teve alta, a mãe chegou lá chorando, dando testemunho que a criança teve alta. Então, a gente estava realmente inflamado, né? Então, nós chegamos do seminário,
E aquelas campanhas suecas que aconteciam em vários lugares, lá no São Expedito, onde a praça, aquele trevo ali do Bretas, eu lembro de uma grande campanha evangelística que aconteceu ali, a campanha da poeira, e eu estava lá, lembro desse tempo, e as pessoas vinham, as dezenas de pessoas aceitando Jesus como Salvador. Tinha muito evangelista também no Parque Municipal, né? Fazia também. A gente fazia. Santo Expedito. Isso aí depois a gente fazia ar livre. Sim. Né, que na época do pastor Benedito, a gente tinha esse costume, o irmão Guilmar, Sim. a gente tinha o costume de fazer cultos ar livre. Né, era de praxe naquele tempo. Mas depois isso acabou, mas realmente são muitas lembranças boas, né? Que a gente tem. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sua atuação, né, em 40 anos de ministério, louvando a constância, a perseverança. Porque o trabalho no campo é muito difícil. Muitos acham que são chamados, mas não dão conta de prosseguir na fé como líderes, como pastores. E o Senhor não apenas mantém, né, se mantém no mesmo ministério durante 40 anos, mas parece-me que o Senhor herda do missionário Gustav Bergström aquele desejo de formar pessoas para o campo. Isso. Eu, que acompanho o Senhor há muito tempo, eu vejo que o Senhor se preocupa com as congregações, que o Senhor mantém um acompanhamento, uma assistência. Quando o Senhor não pode ir, o Senhor manda um representante, um outro pastor da sua confiança que te auxilia aqui para as comunidades. Né? Então eu vejo essa sua preocupação, não só aqui no Instituto Bíblico, que o Senhor mantém aqui na sede, mas também com encontros mensais com esses obreiros, não é? É verdade. A minha preocupação em ter obreiros com mínimo de conhecimento. Uma base bíblica, teológica, para ele estar diante de um trabalho, para estar ministrando ali, pregando. E eu tenho essa preocupação. E eu incentivo sempre aos obreiros. Vão estudar, vão fazer um curso teológico, vão preparar para você ser um bom professor de escola dominical, você saber dar um estudo bíblico, você estar na frente de um trabalho, ter um bom conhecimento. Eu tenho essa preocupação. E também esses encontros nós temos, que a igreja aqui do Santo Cisco tem muita congregação, principalmente na zona rural. Então a gente tem esse cuidado de, mensalmente ou cada 2 meses, reunir todos esses obreiros para um dia completo de reciclagem, de estudo bíblico. A gente conversa sobre o andamento das congregações, as dificuldades dos obreiros no campo, e a gente tem feito esse trabalho assiduamente. E tem trazido resultado, porque esses encontros trazem unidade, promove unidade entre os obreiros. Porque quando eu assumi o trabalho aqui, a gente tinha essa dificuldade. Há anos atrás, essa dificuldade de comunhão. Mas hoje, isso foi quebrado e a gente tem, a gente anda realmente de mãos dadas e o trabalho tem desenvolvido para a glória de Deus. Histórias marcantes, né? E a gente fica feliz por isso. E eu gostaria de saber do senhor como é que a IDAB hoje ela funciona. Ela funciona assim, eu sei que ela tem vários departamentos. Como é que o senhor administra isso? A IDAB tem o departamento de jovens, né, que é a rede de jovens, temos a rede de mulheres, temos o grupo de obreiros, cooperadores aqui na sede, a igreja tem departamento infantil, a igreja tem a rede de mulheres, e cada departamento desse tem uma liderança constituída, que trabalha ali sempre debaixo da nossa supervisão. Então isso é importante, porque ajuda o pastor. Eu tenho um grupo de obreiros, né, e que estão do meu lado ali, que cooperam, que ajudam, que estão prontos. E eu tenho só que elogiar os obreiros que estão comigo. Porque sempre que a gente precisa de um obreiro, eu preciso de você para isso, aquilo outro, ele está disponível, ele está pronto. Então eu louvo a Deus pelos obreiros que eu tenho, pelos pastores auxiliares que estão comigo, né, que ajudam, que são cooperador, pastor Manuel Ferreira, pastor Aristides, temos
tanto os pastores da região, das congregações, tem o pastor Zé Maria, o pastor Samuel Faque, que chegou agora, também que está conosco aí. Temos o presbítero Osmar Oliva, que é um guerreiro, o presbítero o Rogério, o presbítero Zé Disseu, o Renilton, que é pastor auxiliar, e forma que todos os obreiros, evangelistas, Antônio Marcos e outros, todos, né, são obreiros que realmente me traz muita alegria, porque são homens de Deus que eu posso contar com eles nas necessidades da igreja. O senhor tem quantos pastores consagrados aqui na IW que auxiliam o senhor? Aqui eu tenho o pastor Manuel Aristides, que é o vice-presidente desse trabalho, tenho o pastor Manuel e Renilton, que coopera, né? E mais recém-chegado o pastor Samuel. Ele chegou e se agregou conosco, está cooperando. E a rede de presbíteros e outros que estão do meu lado, né? E as congregações que nós temos, todas elas são unidas de pastores, né, que estão lá fazendo o trabalho em todas as nossas congregações. Pastor Carlos, Pois não. Um departamento que despontou agora, durante a pandemia, né, do Covid-19, é o departamento de multimídias. Nós estamos aqui assistidos por uma equipe de 7 pessoas, num belíssimo estúdio. Sim. É o estúdio Na Casa do Pai, Sabedoria e Adoração. Então nós queremos aqui, junto com o pastor Carlos Fernandes, agradecer a essa equipe de multimídia, né, muito talentosa, com muita competência e também cheia de avivamento, de ardor, porque estamos aqui fazendo uma obra missionária, É verdade. com uma competência específica que muitos de nós não têm. É porque o pessoal, só cortando você, presidente, um pouquinho, o pessoal acha que reino de Deus é só ser pastor. Né? Mas o reino de Deus tem N coisas para você fazer. Né? O reino de Deus tem um grupo, um montante de trabalho para fazer e Deus precisa de pessoas. A igreja em si precisa de pessoas que se dispõem a trabalhar no reino, a fazer. E isso ajuda o pastor, ajuda a obra a crescer. Claro né? que sim, Né? a gente administra só. Né? Na verdade, os departamentos com suas lideranças, a minha esposa, missionária Francisca, né, que trabalha, ela orienta o departamento infantil. Temos a nossa escola bíblica dominical, né, nos domingos, para as crianças que vão recebendo ensinamento, e os demais departamentos, né, que estão sob liderança de pessoas que são treinadas, que são comprometidas, né, com o trabalho. Então, isso facilita demais o crescimento e desenvolvimento da igreja. A gente conversou e muita história bacana e fatos, mas eu gostaria de saber de vocês, para falar qual é um fato marcante na vida de cada um, que marcou vocês durante esse tempo. Presbítero Osmar. Na verdade, são tantos fatos marcantes. Eu acho que tudo na minha vida é bênção, é glória de Deus, né, que me alcançou. Mas a CONID, né, que é a Convenção Nacional das Igrejas de Deus, me fez um convite para que nós pesquisássemos e escrevêssemos o livro Igreja de Deus Avivamento Bíblico, uma história. Então, de todos os fatos marcantes, desde a minha conversão, eu fui alcançado por um pregador que não tinha muita sabedoria formal, universitária, mas que chegou até mim com a palavra de sabedoria e eu me converti. E hoje eu pude apresentar para a comunidade evangélica este livro. Então aqui, quem não conhece pode acompanhar um pouco dessa história e o que nós relatamos e muitas outras histórias, né, que não estão aqui, porque um livro não dá conta de registrar tudo. Então, eu acho que a Convenção Nacional das Igrejas de Deus, a CONID, nos possibilitou que nós tem outras registrássemos. histórias aí que a gente não sabe ainda. Né? Então, agora nós temos um registro em livro impresso. E falando, como que a pessoa faz para adquirir seu livro? O livro pode ser adquirido comigo mesmo aqui na Igreja de Deus Avivamento Bíblico, no bairro Santos Reis, na Avenida João 23, número 2015. E nós convidamos, né, aqueles que puderem vir visitar a nossa igreja e participar conosco. O nosso pastor presidente, o pastor Carlos Fernandes, está aqui, né, para reafirmar
convite. Tá certo. José Soares. Uma experiência que aconteceu comigo durante a escola bíblica no ano de 1977, lá na antiga casa do Carlos Fernandes, próximo ao lar de criança. Eu falei das equipes, né, que existia para fazer campanhas. Com o casamento do pastor Raimundo e com a viagem do João Gonçalves para o Paraná, então a equipe foi desfeita naquela época, né? Aí eu fiquei sem saber o que ia fazer. Aí, no momento da oração, uma mão pesada aqui, eu estava orando, o irmão Rambert chegou até a minha pessoa, né, ali, e falou: o irmão, fica tranquilo, Deus está me falando agora que você tem que ir para o seminário, certo? A missão vai patrocinar seus estudos ali e você vai ser uma bênção ainda aqui nessa missão. E aconteceu, e quando voltei, eu passei então a trabalhar com a mocidade, depois surgiu o Salva Vidas, e depois surgiu o Projeto Nova Vida, e depois eu fui ser o representante da missão aqui no Brasil durante 4 anos. O secretário executivo da missão foi quando surgiu os outros projetos. Então a gente administrou 18 projetos aqui no Brasil. Então foi uma bênção, uma experiência muito marcante que ficou, nunca esqueço. Tá certo. Pastor Carlos. Estou no mesmo caminho, porque na minha vida muitas coisas deixaram marcas profundas. Porque são 40 anos de caminhada, então a gente já viu muita coisa, já viveu muita coisa. Mas acho que a minha chamada é inesquecível. Exatamente quando eu voltei de Belo Horizonte, estava trabalhando em Belo Horizonte, que eu voltei para Montes Claros, eu estava um dia lá na igreja do pastor Benedito, dando uma escolinha dominical para um grupo de adolescentes. E o mesmo missionário que falou com você, ele chegou para mim, depois que terminou a escola, ele falou: olha, Deus me fala que você deve ir se preparar para o ministério. Ele tem um plano na sua vida, ele tem uma chamada para você. Em questão de meses, eu estava com a mala pronta para ir para São Paulo, onde me preparei. Cheguei para Montes Claros, coloquei a mão no arado, e já são 40 anos de labuta, de trabalho. Eu gostaria de dizer que Deus é fiel. E a chamada é algo tremendo, quando Deus tem um plano, quando Deus tem uma chamada para alguém. Deus é fiel para cumprir. Mas teve coisa engraçada também, sabe? Viajamos para Manga, nós dois. A missão comprou uma lancha e a gente fazia campanha dentro do Rio São Francisco, nas cidades ribeirinhas, nessa lancha. E tanto eu que o pastor Zé Raimundo, a gente dormia dentro da lancha, né? Aí viemos embora e a carta chegou atrás. Naquela época não tinha zap. Olha, a lancha afundou, entendeu? Com muito trabalho, essa lancha foi resgatada e a missão comprou um pequeno barco, que a gente chamava de bote, na época, veloz. E o pastor José Osmar, que era responsável por esse barco. Aí marcou campanhas em pequenas vilas na beira do São Francisco. E nos convidou, né, para ir. Mas ele estava com medo, né? Pô, mas sem colete, sem nada. Só que ele amarrou o colete no pescoço. Entendeu?
Foi muito engraçado. Aí o moço, o piloto, falou, não, isso aí, se cair, ele vai afundar mesmo. Eu não tinha recebido nenhuma instrução como usar e eu fiquei Durvalino, Zezinho rindo de mim a noite toda. Lembro de dormir dentro do barco uma vez, né? Maretano. Mas são histórias lindas, né? Que a gente realmente deu a vida, o início dessa igreja, os primeiros passos da igreja, essas viagens missionárias que a gente fazia, principalmente com o salva-vidas. Era muita dificuldade, né, Zezinho? De dormir em esteira, chegar num lugar, não tinha colchão, aquelas esteiras de palha, a gente colocava e dormia, passava a noite ali em todo sacrifício para poder pregar o evangelho, para alcançar vidas. Sem murmuração, sem reclamação. Nada, a gente de ia boa, com simplicidade. O sapato podia estar furado, não mas tinha era dinheiro feliz. para... o bolso estava vazio, mas a gente ia e fazia o trabalho e Deus abençoava. Sim. Muito importante isso. Bacana, história maravilhosa, fatos maravilhosos. Eu só voltar um pouquinho aqui, pastor. Eu gostaria de saber, tem a CONID hoje, qual foi a importância de se criar a CONID? Que hoje é o presidente pastor Silas Ferrari, né? Então, eu penso que vocês chegaram numa conclusão para criar um conselho, né? Exatamente, foi nós reunimos para poder... Porque, na verdade, as igrejas, a Igreja de Deus Avivamento Pentecostal, era cada um para o seu lado. Né? Então, a CONID, que é a Convenção Nacional das Igrejas de Deus, ela veio para unificar, para que a gente caminhasse junto na evangelização do norte de Minas Gerais. Então, nós criamos a CONID, eu fui o primeiro presidente. Durante 3 anos, eu fui presidente e esse foi o objetivo, unidade, a gente caminhar juntos e estamos aí, juntos, trabalhando. Sim. Na verdade, ainda temos muitas dificuldades, mas o objetivo, o foco é unidade, a gente está junto ali para programar o evangelismo, a unidade entre os pastores. Enviar obreiros. Enviar obreiros, né? A dificuldade financeira é muito grande. A gente tem um campo muito vasto no norte de Minas, tem muitas cidades que não tem a Igreja de Deus ainda, bem próximas de Montes Claros. Mas a questão que pesa mais é financeira, porque para você precisa de um obreiro preparado para enviar. Você precisa desse obreiro, um sustento, uma casa para morar, tem de dar um salão para ele começar o trabalho ali. Então, isso tem um custo e até o momento nós não conseguimos superar as dificuldades financeiras. Mas o nosso projeto, o nosso intuito é isso, é que a CONID seja verdadeiramente um centro missionário para enviar pastores, obreiros, para pregar o evangelho, principalmente em lugares que não tem a Igreja de Deus ainda aqui no norte de Minas. Bacana. Queridos, para mim foi um prazer de compartilhar e aprender hoje mais sobre a história da IDAB, da nossa história. A gente não contou tudo porque é muita coisa boa que tem, né? Mas eu agradeço muito esses homens, né, dedicados ao reino, né, que se dispôs a ir fazer a obra de Deus e de contar, de ter recebido o convite para contar um pouco da nossa história. Muito obrigado, fico muito honrado. Gratidão ao meu pastor, gratidão ao José Soares, gratidão ao presbítero Osmar. Muito obrigado, muito feliz por isso, né? Agradecemos a todos, né? E querendo dizer a você o seguinte, que a nossa história vai estar lá no YouTube, tá bom? Então, gostaria que você fosse lá, compartilhasse, curtisse, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente, sabe? Deus vai ter algo muito ainda para nós, sabendo que na casa do Pai ainda é o melhor lugar para se estar, querido. Vai para a casa do Pai. Nossa história aí para você, um pouco da nossa história, tá bom? Mas antes de encerrar totalmente, a gente gostaria de deixar considerações finais e no final a gente termina com um louvor para fechar aqui com chave de ouro, tá bom? Considerações finais, presbítero Osmar, muito obrigado, querido.
Eu sou quem agradece a oportunidade de compartilhar essa roda de conversa aqui com vocês todos. Eu quero deixar o meu agradecimento aos pioneiros da evangelização aqui no norte de Minas Gerais. Que Deus abençoe ricamente a história, os descendentes desses pioneiros, desses pregadores e suas esposas que deixaram tudo, que foram corajosos, que enfrentaram tantas dificuldades sem medir esforços para poder pregar o Evangelho, e eu fui alcançado por esse amor missionário. Então, muito obrigado. José Soares. Eu agradeço a equipe de multimídia, a você, Luiz, que conheço, não é de hoje. É o eterno jovem, né? Um jovem eterno aqui da igreja. E agradeço também o pastor Carlos e ao presbítero Osmar, nosso querido irmão, escritor. E esse livro eu comprei e realmente é uma história fiel, uma história que o tempo não levou. Carlos Fernandes, pastor. Eu também agradeço a todos, e em especial você que está aí nos assistindo agora. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E dizendo para você, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito para você. Que Deus te abençoe ricamente, e venha nos visitar aqui na Avenida João 23, número 2015, no bairro Santos Reis. Igreja de Deus, Avivamento Bíblico, onde o Espírito Santo opera com liberdade. Queremos também agradecer a mídia, né? O pessoal da mídia, esse pessoal abençoado que nos abençoa também. Gratidão a todos, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu fico muito feliz, obrigado pelo convite. Né, que Deus abençoe grandemente. Então, quero dizer para vocês aí que Deus abençoa cada um, ok? Mas lembrando, não deixa de ir lá no YouTube, ok? Faz assim, ó, joinha, tá bom? Compartilha a nossa história, sabe? Aí você vai saber que a gente tem uma história bacana, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até a próxima, ok? E a gente vai fechar aqui com chave de ouro, com louvor, para abençoar mais a sua vida. Valeu, gente. Deus abençoe. Causa surpresas para muitos hoje em dia. Rever histórias que o tempo não levou. Como discípulos deixaram suas redes, o seu pão e a sua vida, e seguiram a Jesus. E muito deles, certamente, a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a estes são bem poucos neste mundo, que anda realmente perto do Senhor, que já deixaram os seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes, sendo fracas, e por isso deixam marcas para poucos como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor,
pagar um preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor